Para começar esse tutorial, esse explicativo de como fazer a modelagem da calça, eu preciso que vocês tenham pronto o molde de shorts que eu tenho aqui no canal já, tem um vídeo aqui, uma aulinha, e vou deixar aqui na descrição também desse vídeo. Estando com esse molde pronto, você vai então partir para a modelagem da calça. Eu vou fazer tudo aqui em miniatura, numa escala menor, mas vocês simplesmente vão reproduzir o que eu fizer aqui na modelagem grande. Esse então é o nosso molde base de shorts aqui em miniatura, e a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar ele num molde de calça. Se o seu molde já tem o comprimento da calça, você ignora essa etapa, mas se o seu, como o meu, é de shorts, a gente vai transformar em calça. Eu vou pegar essa pontinha aqui, lateral do meu molde da frente e a lateral do meu molde das costas, e dessa pontinha em direção ao comprimento eu vou colocar a medida que eu quero. Então aqui cada um vai fazer como quiser. No meu, como eu quero pantacur, eu defini 85 centímetros. Então eu vou vir aqui, fazer essa marcação aqui de 85 centímetros em direção ao comprimento. Traço aqui uma linha reta. Claro que tudo isso vocês vão fazer no papel grande, tá? E aqui eu vou trazendo, então, em direção a esse comprimento que eu tracei agora, sempre reto, tá, gente? Isso daqui é uma linha de 90 graus aqui, o encontro dessas duas linhas. Então, usem os esquadros, porque eles vão ajudar vocês nessa extensão da linha. Então, eu apenas estendo, ó, do cantinho aqui, eu trago em direção a esse novo comprimento, faço a mesma coisa no molde das costas. Agora eu vou cortar, vou destacar esses moldes aqui do papel. Agora que eu destaquei aqui os meus dois moldes, antes de fazer qualquer outra modificação aqui, transformar essa calça em algo mais evasê, eu preciso destacar os cós, porque o meu cós ele vai ser destacado do corpo da calça. Então eu venho aqui, deixa eu aproximar aqui para vocês verem melhor. Eu venho aqui e vou trazer medidas aqui, ó, dessa linha em direção ao comprimento de 4 centímetros. Eu resolvi que eu vou fazer o meu cós com 4 centímetros. Isso você vai fazer lá no seu molde grande, tá? Aqui eu tô fazendo pequenininho para vocês. Ó, eu já desenhei ele aqui. E esse é o cós da frente. Eu posso colocar aqui, ó, CF, cós frente. Venho aqui, destaco. E esse vai ser o meu cós da frente. Separo ele, deixo ele aqui, reservo. Agora eu vou pro cós das costas. A mesma coisa, 4 centímetros ao longo de toda essa cintura aqui. E passo ele por cima da minha pence, tá? Porque o meu molde de shorts das costas tem uma pence aqui no meio, aqui no centro, que é a pence pra gente poder acinturar. Então eu venho aqui e corto também. Só que aqui eu tenho essa minha pence, então agora eu vou eliminar ela. Eu corto aqui, elimino essa parte da pence e com uma fita, vou cortar aqui uma fita só pra vocês verem como eu vou fazer. Porque quando tiver grande, né, vai ser muito mais fácil. Eu tô aqui fazendo uma miniatura, então tem um nível de complexidade aqui. Mas uno aqui essas duas partes que se transformaram em um único cós. Deixa eu tirar aqui o excesso de fita. E agora esse se tornou o cós das costas. Então eu posso colocar CC e separo aqui também. Então, ó, eu tenho aqui o cós da frente e o cós das costas. E aqui eu já estou com a calça, então, com o meu cós destacado. Agora, outra coisa muito importante que eu vou fazer é deixar reto dessa ponta em direção ao comprimento. Então, eu não vou mais ter essa parte arredondada que o meu desenho do molde do shorts tem. Porque esse modelo de calça não vai precisar dessa curvatura aqui que a gente faz para respeitar essa anatomia da cintura.
Então, eu venho aqui com o esquadro, tá? É sempre esquadrado. Eu venho e direciono até o comprimento para deixar de uma forma reta. Faço isso nos dois moldes, tanto da frente como das costas. E tiro também essa parte aqui da lateral. Então, agora, simplesmente, eu vou tirar fora essa parte que está sobressaindo aqui na lateral da calça. Tiro dos dois lados. Agora, de uma forma assim meio aleatória, eu vou fazer algumas linhas verticais desenhando o meu molde. Essa minha pence, ela vai ser eliminada, tá? Porque eu não vou precisar usar ela nesse modelo de calça, mas vocês já vão ver. Primeiro eu vou começar aqui com o meu molde da frente. Todas essas linhas vão chegar bem próximo da minha linha de cintura. Eu venho, começo lá e vou fazendo essas linhas em direção ao comprimento da minha calça. Faço aqui também. Só que aqui eu vou pegar uma das linhas e vou começar ela bem aqui, juntamente à minha pence. Então, ó, se vocês verem aqui, eu peguei o final da minha pence e trouxe essa linha em direção ao comprimento. Agora eu posso fazer mais uma aqui na lateral, chegando bem próximo da minha linha de cintura. E mais umas duas aqui em direção ao centro da calça. Posso fazer mais algumas aqui em direção ao gancho. Venho aqui, deixo próximo. Essas aqui eu não vou abrir muito, tá? Vocês vão entender o que vai ser feito, mas essas eu não abrirei muito. Vai ser apenas para complementar o desenho. Então, aqui na parte da frente eu posso fazer apenas uma. Como o meu gancho é bem menor, na parte da frente, ó, se vocês forem ver, esse é o gancho das costas, mais profundo, esse é o da frente. Então, eu fiz uma aqui e aqui eu fiz duas. Então, se a gente for contar, vocês vão fazer meio que de forma aleatória, assim, não precisa estar uma medida exata entre as linhas, mas no da frente eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 linhas e no das costas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar com a tesoura todas essas linhas, chegando quase aqui à minha linha de cintura, só que eu vou deixar um mísero piquezinho aqui, sem a tesoura avançar, para que eu consiga ainda ter essas partes unidas através dessa linha. Quando eu chegar nessa linha aqui, que é a minha linha junto com a pence, eu vou tirar aqui. Essa eu vou destacar, tá? Vai ser a única linha que eu vou cortar até o fim. Vou tirar fora aqui a minha pence, porque eu não vou usá-la. E daí agora sim eu continuo cortando sem chegar até o fim. Eu digo que quando vocês compreendem essa técnica aqui, vocês conseguem fazer muitas coisas e entender como funciona a maioria das peças evasê, que a gente chama, desde saia, calça, mangas. Então, elas surgem a partir desse princípio. Então, aqui, imagina que eu tô com o meu moldezinho fechado, como eu comecei lá no início da aula. E agora, com essas linhas, eu tenho um universo de possibilidades. Esse leque aqui vai se abrir até a largura que eu queira dar para minha calça. Então, quanto mais eu abrir esse leque, mais a minha calça vai ficar evasê e com uma perna aqui bem aberta, bem evasê mesmo, quase um godê. Quanto mais eu fechar,
esse evasê vai ficando mais discreto. Então é o que você precisa definir nesse momento. Eu defini que eu vou querer a minha calça bem aberta, mas não também tão exagerado, e eu vou querer que essa parte de baixo aqui chegue a 60 centímetros, tanto a parte da frente como a das costas. Então eu vou medir aqui até que essa curvatura aqui que vai se formar fique com um total de 60 centímetros, sendo que hoje a minha calça tem mais ou menos 30. Quando eu trouxe essa linha reta aqui em direção ao comprimento, ela ficou com mais ou menos 30. Eu vou praticamente dobrar, porque eu quero essa saia bem, nessa calça parecendo uma saia. Então agora eu venho e vou colando esse meu molde em cima de um novo papel para refazer esse desenho. E agora eu vou simplesmente redesenhar esse novo modelo que se formou a partir da abertura. Olha como é perfeito, né? Ele mesmo forma a curvatura que eu preciso ter para essa calça se ajustar na barra. Na hora que eu for unir essa parte, eu já vou sobrepor essa pence que eu eliminei. Eu vou ter que unir esses dois pontinhos aqui. Eu posso sobrepor aqui um sobre o outro e vou abrindo normal esse meu leque para formar os 60 centímetros que eu preciso aqui na parte de baixo. Agora nós podemos cortar aqui, destacar esse molde do papel. Esse aqui é o cos das costas e essa daqui é a parte do centro dele nas costas. O que eu faço? É sempre bom eu fazer uma marcaçãozinha aqui para diferenciar, porque esse cos ele tende a ficar muito parecido, os dois lados eu começo a me perder onde que é o centro, então geralmente a gente faz um pique aqui na parte central dele nas costas, que é onde também eu vou ter o meu zíper, então eu preciso identificar aqui. Essa parte desse cos ele já está finalizado, eu vou cortar 2 pares, tá? Aqui não vai caber, mas você vai escrever no seu cos que você vai precisar de 2 pares de cada um desse molde. Lembrando que todo esse desenho, assim como os moldes base, são feitos sem margem de costura. Então, toda a margem de costura vai ter que ser dada em volta desses desenhos. Já que o cos da frente, ele vai ser único. Então, ele não vai ser aberto como esse das costas, que é onde eu vou ter o meu zíper. Esse daqui vai ser único. Então, eu vou vir aqui, deixa eu dar um zoom, vou pegar aqui o meu papel, dobrar ele. Imaginem que vocês vão estar lá com um papel grande, dobrem ele e posicionem a parte central aqui também do molde da frente, aqui do cos da frente, essa partezinha aqui, juntamente com a dobra desse papel novo, que vocês vão redesenhar esse molde do cos. E agora vocês redesenham, posicionei junto à dobra, venho aqui, faço novamente o desenho. E agora eu corto esse cos assim mesmo, com o papel dobrado. E agora eu abro aqui. E esse é o meu cos da frente, porque eu vou cortar dessa forma 2 vezes. Então, eu posso colocar aqui, ó, 2 vezes isso aqui. Já o cos das costas, que se transformou nesse aqui, é 4 vezes, porque ele vai ser aberto. Então, aqui eu já tenho pronto o cos. E eu descarto esse outro da frente aqui, que é o que estava separado.
Agora eu vou tirar aqui essa parte da fita, tiro aqui com cuidado, eu não preciso mais desse gabarito que eu abri como um leque. Coloco aqui é a frente e aqui é as costas. Eu preciso de um par de cada lado. Um par aqui e um par aqui. Por que um par? Porque se eu tiver, por exemplo, um tecido estampado, eu não posso cortar duas vezes as costas com a estampa para a mesma direção. Eu preciso ter uma parte assim e a outra assim. Então, por isso que sempre que a gente precisar ter os dois lados de calça ou de camisa, enfim, a gente tem que colocar sempre a descrição como par. Então, eu preciso de um par para as costas e um par de tecido para frente. Outra coisa agora muito importante, que é nesse momento que você vai corrigir, é a sua cintura. Meça a sua cintura, anote num papel, por exemplo, aqui é cintura. A minha normalmente tem mais ou menos 67 centímetros. Eu vou pegar essa medida, dividir por 4, porque eu tenho 4 partes aqui, ó. 2 das costas, 2 da frente, e vou confirmar aqui se essas medidas estão correspondendo a 1/4 dessa medida aqui que é a minha cintura. Se não estiver, eu preciso ajustar. Geralmente, como a gente deixa folga de costura, folga de vestibilidade, provavelmente vai estar sobrando. Então, eu indico que você chegue exatamente nessa medida, porque essa é uma calça que vai precisar ficar firme na cintura. Não justa, mas firme, para que ela não fique caindo. E daí outra coisa também, nesse momento que você vai precisar levar em consideração, é a elasticidade do meu tecido. Se o meu tecido não tem elasticidade, essa é a medida que vai precisar ter a minha cintura. Se o meu tecido tem elasticidade, digamos que tenha 3%, eu preciso tirar 3% daqui. Se o meu tecido tem 10%, eu preciso tirar 10% daqui. E daí, então, dividir por 4, confiro aqui no meu desenho se corresponde. Se eu perceber que eu preciso tirar aqui entre 2, 3 centímetros, eu vou simplesmente marcar aqui essa medida e tirar aqui em direção ao comprimento. E daí eu já vou ter, eu já vou estar transferindo aqui para o meu desenho essa margem de erro que eu vou ter através da elasticidade do meu tecido. Finalizamos dessa forma a modelagem da nossa calça. Você pode colocar aqui as informações que forem pertinentes, como por exemplo aqui o zíper. Então eu defino que eu quero mais ou menos um zíper de uns 20 centímetros e coloco aqui, que aqui vai ser a parte do zíper nas costas. Eu posso definir aqui, colocar uma flecha aqui na parte da barra e definir que eu quero uma barra de 3 centímetros. Tudo isso são informações importantes para a gente ter no nosso molde. E claro, agora a gente já tem o nosso molde desenhado, sem ainda as nossas folgas de costura que a gente vai dar no momento de cortar no tecido. Então aqui vamos recapitular. Eu tenho aqui o meu molde do meu cos das costas. Eu vou precisar de 2 pares desse desenho, respeitando as margens de costura, que vai estar de encontro aqui com essa parte aqui onde eu vou ter o zíper de mais ou menos 20 centímetros. Agora aqui tem o meu molde da frente também, que eu vou precisar cortar um par, molde das costas um par, e aqui o meu cos da frente, que ele vai ser inteiriço, porque ele não vai ter um zíper, como é o caso do cos das costas. Então, a hora que eu abrir, eu tenho o meu cos da frente prontinho e eu preciso cortar 2 vezes ele. Outro ponto aqui importante, dependendo do tecido que eu usar, se não for um tecido muito estruturado, eu vou precisar pôr uma entretela aqui dentro desses 2 cos aqui, tanto o cos das costas como o da frente. Então, praticamente eu vou cortar a mesma quantidade. Tudo que eu cortar de tecido, eu vou cortar de entretela também para esses elementos. Então, a gente finaliza aqui essa aula e na próxima aula a gente vai cortar no tecido e confeccionar essa calça para vocês.